O outono chegou e a Fundação de Serralves no Porto faz a festa este fim de semana com uma centena de atividades gratuitas para toda a família. No ensaio geral, saiba o que vai poder ver. Em Lisboa há uma nova exposição sobre o 25 de Abril para espreitar e um festival de piano para ouvir que traz à cidade o pianista Harry Kane. Neste programa, com as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, temos também o novo livro do escritor David Machado e Mãos de Fogo, o filme de Margarida Gil, que está a estrear. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Serralves recebe este fim de semana a festa de outono. Até domingo o parque acolhe dezenas de atividades que vão da música ao teatro, passando pela dança, o novo circo, oficinas, jogos e muitas outras propostas. É uma forma não só de assinalar a nova estação, mas também de convocar famílias e os mais novos para as questões da biodiversidade. Em entrevista ao ensaio geral, Rui Costa, diretor de Recursos e Projetos Especiais de Serralves, diz que o ambiente está presente de diferentes formas na programação. Há atividades em que todas estas matérias são abordadas de uma forma mais direta, mas também em todas as outras, as questões do ambiente, a sustentabilidade, também, é claro, as questões culturais, das tradições e associadas com a contemporaneidade estão presentes, até do ponto de vista performativo. E aí permitia-me evidenciar o circo contemporâneo com a companhia Planeta Trapoli, que nos traz um espetáculo que se chama Back to Park 6, ou a companhia Coração nas Mãos, com um espetáculo Carminho. Teremos teatro, com um espetáculo que se designa 4 estações, da companhia Teorema. E marionetas, teatro de marionetas, serão várias as propostas nesta área. A companhia Estereoscópio, com um espetáculo designado Caminho do Burro, a companhia Mandrágora, com as Histórias da Terra e o espetáculo A Corsa, das Comédias do Minho. São muitas as propostas e algumas incluem os animais presentes na Quinta de Serralves, onde serão também exploradas outras artes. Nós teremos um espetáculo de circo, que será circo contemporâneo, do grupo acrobático de Tanger. Será aqui um dos momentos mais significativos do programa. E ao nível infantil, entre muitos outros, podemos referir ao grande final, que é um espetáculo que nos chega de Espanha. Mesmo no cinema, teremos cinema, não apenas os filmes de Manuel Oliveira, porque este ano, pela primeira vez, teremos um Serralves em Festa já com a Casa do Cinema no Oliveira, que não existia ainda na última edição, mas não apenas o cinema no Oliveira, mas também cinema para a primeira infância. A festa de outono tem entrada gratuita e este ano conta também com música, com os artistas como Ana Lua Caiano, Samuel Martins Coelho ou a Banda Sinfónica Portuguesa. Mas há também cinema, até porque ao longo desta semana Serralves acolheu o novo festival que liga humor, questões ambientais e arte. Depois de ter promovido nos últimos dias uma série de conversas, agora o Boyle junta-se à festa de outono com exposições e instalações, explica Graça Fonseca, programadora do festival. Todas as outras componentes do Boyle, as instalações de arte, o cinema, a exposição, mesmo atividades com crianças que vamos ter da parte da manhã, são atividades que ficam no Festival de Outono. E, portanto, quem vier ao Festival de Outono vai encontrar a mesma instalação de arte sobre o uso da água, vai encontrar a mesma instalação sobre o plástico dos oceanos. Precisamente o que nós pretendemos com esta coprodução é chegar ao maior número possível de pessoas. Pode desfrutar da festa de outono este fim de semana em Serralves. Os Dias do Ruído é o novo livro do escritor David Machado. Conta a história de Laura, uma repórter de guerra que evitou um atentado terrorista em Paris. O leitor conhece esta portuguesa quando ela anda em digressão mundial a apresentar o livro que escreveu sobre o facto de ter matado o autor do atentado. É uma estrela das redes sociais que vive mergulhada no ruído dos dias. O autor explica que quis escrever um livro que interroga o que é hoje um herói. A minha premissa, quando comecei a pensar neste livro, antes de me pôr a escrever seja o que for, era mesmo escrever a história de uma mulher que mata um terrorista e se torna famosa por isso. À medida que escrevia o livro, eu gostei muito desta ideia de haver uma confusão precisamente entre o conceito de heroína e o conceito de famoso. Não é? Ela é famosa porque é
uma heroína ou torna-se uma heroína simplesmente porque é famosa. Isto tem tudo a ver com a forma como as pessoas se apresentam hoje no mundo, através das redes sociais. As pessoas manipulam a sua própria imagem, a sua própria personalidade e aquilo que elas são, e por isso interessava-me muito explorar esta faceta da Laura. Laura vive naquilo que David Machado descreve como um mundo que não passa de uma enorme caixa de ressonância. Nas redes há quem mostre apenas o que quer ser e a personagem principal deste Os Dias do Ruído sabe bem o que quer revelar, mas recebe também ameaças. É aí que sente necessidade de se refugiar em Portugal. No caso da Laura, essa situação não é que seja exagerada, mas é levada a um extremo que se calhar não encontramos na maior parte das pessoas, mas efetivamente eu acredito que toda a gente precisa desse silêncio, desse afastamento do frenesim das redes sociais e do mundo digital, onde tudo é constantemente gritado sem esperarmos respostas. Cada um está a gritar sozinho no seu pedestal. E eu acredito que toda a gente precisa de vez em quando de se afastar e precisa de encontrar, mesmo que não se aperceba dessa necessidade, eu acredito que as pessoas precisam desse silêncio. Ao regressar à casa dos pais, em Peniche, Laura confronta-se também com o passado, uma realidade cheia de traumas, mas longe do ruído. Essa vida terrena é difícil, efetivamente é uma vida difícil, custa viver. Aliás, logo no início do livro, a Laura começa por dizer que viver na realidade, não é? No mundo físico, custa, a gravidade custa, o olhar das pessoas custa. Claro que no caso da Laura, ela vai se recolher, enfim, em casa dos pais, por causa da história toda que ela tem da sua infância e que ainda carrega algum trauma por causa disso. Lhe custa especialmente enfrentar essa realidade física, mas ainda assim é talvez o melhor sítio que ela encontra para conseguir esse silêncio, para poder pensar, para poder refletir sobre tudo. O esquecimento não é possível nesta época em que tudo está registado, escreve David Machado, num livro que questiona o tempo presente. Confesso que a primeira ideia que eu tive para este livro surgiu para aí há uns 7 anos, e é verdade que nos últimos anos toda esta ideia de fama se intensificou muito através das redes sociais. As redes sociais são cada vez mais vorazes nesse arrastar das pessoas para uma fama que é muito supérflua, não é? Muito vazia. Mas depois, claro, é difícil hoje em dia não pensar, não fazer essa reflexão sobre as redes sociais, porque elas estão sempre presentes nestas questões. Mas a mim interessava-me, sobretudo, não pensar nisto de uma forma global, mas de uma forma interior de um ser humano, como é que um ser humano vive estas questões, não é? Nunca tenho muita vontade de fazer, enfim, tratados de sociologia, embora depois alguns dos meus romances possam ser analisados dessa forma, mas a mim interessa-me sempre mais psicologicamente como é que uma pessoa convive com estes fenómenos mais globais. Sim. Os Dias do Ruído é o novo livro de David Machado com a chancela da Dom Quixote. Se andar por Lisboa este fim de semana, pode assistir ao Piano City, um festival dedicado ao piano que vai espalhar por vários espaços da cidade concertos com alguns dos nomes mais destacados da música nacional e internacional. Júlio Rezende, que ouvimos em fundo, é um dos pianistas que está em cartaz, mas há mais, um deles, o norte-americano Harry Kane. O programador Nuno Corte Real explica que este é um festival para toda a família. Apresenta o piano nas suas mais diversas capacidades, não é? Estilísticas, e é um festival para as famílias porque é um festival que tem uma grande variedade de géneros musicais, não é? De estilos, tem jazz, tem música clássica, depois aqueles cruzamentos, jazz fado, jazz flamenco, depois tem vários pianistas que apresentam música original deles próprios, não é? Que eles compuseram. Também há vários concertos de improvisação sobre, por exemplo, música de Bach. É uma coisa mesmo transversal. Com entrada gratuita, o Piano City chega a Lisboa depois de já ter conquistado cidades como Milão, Nápoles, Madrid ou Atenas. Concebido pelo músico alemão Andreas Kern, este festival oferece concertos ao vivo em ambientes inusitados e com uma atmosfera informal, mas onde os artistas são de primeira água, aponta Nuno Corte Real. São 32 concertos
só de piano, não é? Temos uma carteira, não é? Digamos, de pianistas internacionais e nacionais. Eu daria destaque para os internacionais e como cabeça de cartaz, talvez, a grande referência, enfim, do piano, digamos, mais vanguardista em termos de jazz, que é o Yuri Kane e também o Dan Tepfer, que são dois pianistas de grande referência mundial, não é? Depois há muitos outros que vêm de Espanha, de Itália, e quanto aos portugueses, claro que temos o Júlio Rezende, aliás, ele é o padrinho do festival, e depois há uma série de outros, como o Francisco Sassetti, o Vasco Dantas, a Ana Teles, a Ana Beatriz Ferreira, só para dar um exemplo, não é? À tarde e à noite, em Jardins, nos bairros de Alvalade, Campo Grande e Campo Pequeno, a primeira edição do Piano City Lisboa promete um fim de semana diferente. No Museu Nacional de História Natural em Lisboa há uma nova exposição da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril para ver Às Armas ou Às Urnas. É uma mostra que percorre o arco temporal entre a Revolução dos Cravos em 74 e a Revisão Constitucional de 82. Em diversos painéis e com diferentes objetos expostos, a mostra olha para a relação entre militares, civis e políticos. Passa pelo tempo da descolonização, do verão quente, mas também da Constituinte. Maria Inácia Rezola, comissária das comemorações, explica o título da exposição. Essa ideia do título, Às Armas ou Às Urnas, ganha relevo logo durante o próprio processo revolucionário. Nós estamos a falar de um momento em que existem setores que têm uma legitimidade revolucionária. Porquê? Porque foram os que derrubaram e acabaram com a ditadura, mas temos também aqueles que ganharam as primeiras eleições livres e democráticas que se fizeram em Portugal, as eleições para a Assembleia Constituinte. E uma das pedras de toque de todo o processo revolucionário é precisamente o confronto e, por vezes, também o diálogo entre essa legitimidade revolucionária e a legitimidade eleitoral. Uma vez constitucionalizada a ordem democrática, a partir de 1976, as eleições prevalecem. De qualquer forma, até 1982, continua a existir o Conselho da Revolução, que é, se quisermos, a herança dessa forma como em Portugal se fez a passagem da ditadura para a democracia. A exposição, em que vai poder ver, por exemplo, o primeiro comunicado do MFA, tem entrada gratuita até 16 de fevereiro. Mar. Maria do Mar. Estou a fazer um documentário sobre os solares do Douro e do Minho. Casas assim como esta já não há. Depois de estrear no Festival de Berlim, chega às salas de cinema portuguesas na próxima semana o novo filme da realizadora Margarida Gil. Mãos de Fogo é livremente inspirado no livro A Volta do Parafuso, do escritor britânico Henry James, mas é uma longa-metragem profundamente portuguesa, rodada num solar do Douro. Vencedor do prémio de melhor realização para longa-metragem portuguesa Nova FCSH no Indy Lisboa, o filme acompanha o drama de Maria do Mar, uma jovem estudante de cinema que está a fazer um documentário sobre os velhos solares do Norte que escondem segredos. No fundo também é um filme sobre o cinema. É uma espécie de ressurreição de antigos modos de fazer o cinema com uma grande ingenuidade, credulidade. Ela é muito crédula. A atriz que faz o personagem principal vai fazer um documentário acreditando piamente que existe o real. Ora, aquilo que ela filma não é aquilo que ela depois encontra, e todo esse processo de desvendar a realidade, que é tenebrosa realmente, é que é a matéria do filme. Portanto, o que eu fiz foi aos poucos encontrar uma forma de transmitir essas trevas, essa luz, a beleza, tudo aquilo é de uma beleza estonteante, aquela zona, mas é uma beleza que esconde algo das trevas, mas eu acho que isso é a vida. E a Margarida Gil está de alguma forma, ou foi de alguma forma, a Maria do Mar quando começou a sua carreira? Por acaso acho que sim. Acho que ainda sou bastante. Eu sou muitíssimo crédula. Eu sou um bocado como as crianças. Se me dizem uma coisa, eu acredito mesmo. E acho que nunca perdi isso. Mas eu acho isso bom, eu gosto disso.
Entre a beleza da paisagem, a realizadora Margarida Gil captou a luz, filmou a cultura e também a gastronomia. Há cenas gravadas numa cozinha icónica onde a cineasta gravou As Mãos de Fogo. Essa parte para mim é fundamental, é preciosa. Para mim é chama, é talvez aquilo que dá razão ao título, aquele fogo, o pôr as mãos. E o filme está cheio de mãos de idade, mãos cansadas, mãos que pegam no microfone com frescura, outras que descansam em cima do banco, na cozinha. É o trabalho feminino, o trabalho da cozinheira, o tempo que se passa dentro daquela magnífica cozinha. É provavelmente a minha memória de infância, não só, de grandes cozinheiras da Beira Baixa, a minha mãe, a minha tia, a minha avó, e eu tenho uma enorme admiração por isso, e isso encerra o grande sentido, sobretudo maternal, o dar comida aos outros, o fazer uma coisa que se sabe que vai dar prazer, causa esforço, mas vai dar prazer. Eu tenho o maior respeito por isso. Aquela cozinha é uma cozinha que foi fotografada para o livro da Maria de Lourdes Modesto e não há coincidências. E, portanto, aquela cozinha estava ali à minha espera. Que era um segredo desta casa? O que é que lhe vai contar? A verdade. É o que ela quer ouvir. Questionada sobre como é hoje fazer cinema em Portugal, Margarida Gil traça um panorama difícil. É um esforço, porque dá trabalho, porque custa, sai-nos do pelo. Se eu não acreditasse, faria outra coisa mais confortável. E é difícil ou continua a ser difícil fazer cinema em Portugal? Muitíssimo. Não vale a pena dizerem que antigamente é que era bom, porque não, antigamente era igual, talvez fosse pior, mas isso fez com que muita gente sofresse a vida toda, uns com fome, outros com menos fome, e não é invejável. Agora, alguns, mas são muito poucos, têm mais meios. A grande maioria, porque essa maioria aumentou, continua sem possibilidade. Há tanta gente que adoraria poder fazer cinema e não pode, nem sequer pode sonhar com isso. Mãos de Fogo, de Margarida Gil, chega quinta-feira aos cinemas. No Ensaio Geral, escutamos agora sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala também da Festa de Outono em Serralves. No Parque de Serralves, especialmente na zona da Quinta, haverá a partir de 28 de setembro a Festa do Outono, com a manifestação de diversas expressões artísticas, associando a contemporaneidade e a tradição com abordagens inovadoras numa programação multidisciplinar. Com oficinas, percursos, espetáculos de teatro e de música, performances e outras atividades, a biodiversidade e a sustentabilidade estarão presentes, mercê da valorização da paisagem e de diferentes artes e ofícios. São, por certo, memórias que ficarão para sempre. Por exemplo, a presença do Pacto do Porto para o Clima, um compromisso da cidade invicta rumo à neutralidade carbónica 2030, destacando-se o papel fundamental da comunidade para alcançar esse ambicioso objetivo. O Boiling Point merece atenção numa instalação que evolui ao longo do dia e vai alternando entre dois temas fundamentais: alterações climáticas e poluição da água, refletindo sobre o impacto do aquecimento global provocado pela humanidade. E em Amazónia Viva, Raquel Tupinambá, da comunidade Surucuá, guia o espectador durante a viagem virtual interativa num dos biomas mais relevantes, bonitos e ameaçados no panorama do mundo atual. E haverá oficinas como o Outono Criativo, Artes e Sementes, jogos e brincadeiras, costura, reciclagem, tecelagem da lã, parcerias no âmbito do papel, do sal, das árvores e arbustos, das marionetas, da música, do teatro, das artes visuais e da poesia, insetos, aves, até os burros de Miranda. E hoje, falando de livros e de leitura, e neste entusiástico programa, ainda devo recordar a extraordinária diversidade na reedição pela Caminho
da obra-prima da literatura cabo-verdiana, da autoria de Baltasar Lopes. Falo-vos de Chiquinho, um retrato extraordinário da cultura ancestral dos crioulos de Cabo Verde. Baltasar Lopes nasceu em São Nicolau, formou-se em Direito e Filologia Românica em Lisboa, foi professor e reitor do Liceu Gilianes na cidade do Mindelo, São Vicente, tendo tido um papel muito relevante na vida cívica, cultural e literária, em especial no movimento Claridade, com Manuel Lopes e Jorge Barbosa, sob o lema Com os pés fincados na terra. O Chiquinho foi publicado em 1947 e hoje é um deslumbramento ouvir a mamãe velha e sentir em carne viva uma cultura que desabrocha entre mornas e coladeiras e a magia suprema da morabeza. O livro lê-se com enorme gosto. A rosa depois de seca foi-se queixar ao jardim. O jardineiro lhe disse, o jardineiro lhe disse, tudo o que nasce tem fim. Em Serpa decorre este fim de semana o Festival Futurama, com a direção artística de John Romão. Sábado, todos os caminhos vão dar ao Museu do Cante, que recebe o escritor Rui Cardoso Martins, as compositoras Celina da Piedade e Ana Santos e o músico Armando Torrão, do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, numa conversa. Mas há também música, teatro e muitas ações de rua. Em outubro, o festival segue para Beja e Mértola. É com a voz de Celina da Piedade e a tradição alentejana que fechamos o ensaio geral de hoje, com a sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Como não há outro igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Não é fineza nenhuma, a rosa em botão cheirar. Fineza é depois de seca, fineza é depois de seca, o mesmo cheiro deitar. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada que dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas brancas e dá rosas encarnadas e dá rosas amarelas que são rosas de primeira. Como não há outro igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Como não há outro igual, tenho lá no meu quintal